Senhor, por esta manhã, Deus. Obrigado pela forma com que o Senhor nos cuidou, nos guardou ao longo da noite. Queremos, ó Pai, glorificar o Teu santo e poderoso nome por isso. Agora, Deus, te agradecemos por essa oportunidade de cá estar na Tua casa de oração e queremos, ó Pai, pedir no nome de Cristo Jesus que tudo quanto nós vamos fazer, Senhor, todo louvor cantado, Pai, no nome de Jesus, tudo quanto nós vamos fazer aqui, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. No nome de Cristo Jesus, ó Deus, nos purifique, ó Pai, de sorte que a nossa súplica, a nossa oração, o nosso louvor, o nosso clamor, cheguem até ao trono da Tua graça como um sacrifício de cheiro suave, Deus. Em nome de Cristo Jesus, venha conduzir os irmãos que estão a caminho dessa casa de oração, para que juntos exaltemos e glorifiquemos o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Cristo Jesus, a igreja diz amém. A igreja pode tomar os seus assentos e vamos continuar louvando ao Senhor. Agora quero dar oportunidade ao coral da Sociedade de Senhoras para poder louvar a Deus e de seguida o Covoda também vai louvar ao Senhor. Santo, Santo.
Aleluia, irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos passar para uma parte de informação. Se quero convidar o nosso irmão Moisés Osório para manter a igreja informada. Bom dia, amada Igreja do Senhor. Bom dia. Bem-vindos a este que é o primeiro culto na nossa programação dominical. Dizer que hoje teremos dificuldades de passar às nossas atividades que acontecem semanalmente por conta de uma avaria registrada no nosso sistema de projeção e pedir desculpa aos irmãos que estaremos assim por algum período. Precisamos fazer uma substituição total partindo dos projetores e também o próprio computador. Por essa razão, não teremos então a projeção daquela que é a nossa programação. Mas, entretanto, gostaríamos de informar aos irmãos que estão aqui pela primeira vez. A nossa igreja tem 2 cultos por domingo, sendo o primeiro às 8 horas, no qual nos encontramos. No intervalo entre o culto das 11 horas, acontece então as aulas da Escola Bíblica Dominical.
Ao longo da semana acontecem vários encontros, começando às quartas-feiras, a partir das 15h30, onde as senhoras regularmente encontram-se para tratar assuntos inerentes ao seu grupo, e os homens também, na mesma senda, reúnem todas as sextas-feiras a partir das 17 horas. Assim, o irmão que puder se enquadrar nestes grupos esteja à vontade. Aos sábados pela manhã começam então as aulas do GBC, que é ministrada para as crianças, grupo bíblico de crianças, e também para os adolescentes. No período da tarde, os corais encontram-se para então prepararem as canções que são entoadas nos cultos de domingo. Prezados irmãos, como já se aperceberam, somos a Secretaria da Igreja e estamos aqui com a missão específica de manter a Igreja informada. Dizer que ontem a Igreja esteve reunida em assembleia, onde tivemos oportunidade de passar em revista todas as atividades realizadas pela Igreja, onde também tivemos a oportunidade de eleger o tesoureiro e o vice-tesoureiro da nossa Igreja, que oportunamente poderão então ser apresentados. Gostaríamos também de reiterar, amada Igreja, a entrega das fichas preenchidas, um processo que tem sido levado a cabo para a atualização da estatística dos membros da Igreja, e gostaríamos de contar com a colaboração dos nossos irmãos. O Departamento das Senhoras tem em vista a realização de um programa especial dentro das suas atividades no mês de junho, que será então um programa de ações de graças. Pedimos às senhoras para então poderem preparar a sua oferta especial para então podermos fazer chegar naquele dia. Dizer que a nossa igreja, a nossa denominação, prevê já a celebração do 111º aniversário da União de Igrejas Evangélicas de Angola, e para tal estão previstas várias atividades. De 1 a 30 de junho vão então acontecer as visitas a níveis das instituições governamentais pela direção, e na mesma data a direção da igreja deverá também visitar, as direções das igrejas deverão visitar os irmãos que há um tempo a essa parte já não têm aparecido nos cultos. As igrejas também devem preparar um coral composto com mínimo de 100 vozes, para que no dia então em que estaremos a realizar o fecho dessas atividades, poderão então entoar aqui no Coral Gigante, onde todas as igrejas da sub-região de Lubango estarão então representadas. No dia 5 de julho, o culto de oração de ações de graças da Sociedade Senhora da sub-região, digamos, do Lubango, que terá lugar na Igreja Evangélica da Mídia. No mesmo dia, haverá campanha de doação de sangue e os doadores virão então de todas as igrejas da sub-região do Lubango. No dia 12 de julho, realizar-se-á a campanha de sensibilização contra a sinistralidade rodoviária. Dizer que a igreja também está preocupada com este grande fenômeno que tem ceifado vidas. No dia 13 de julho, realizar-se-á uma palestra sobre cidadania e identidade corporativa da União de Igrejas Evangélicas de Angola. No dia 18 de julho, realizar-se-á o primeiro fórum de liderança da sub-região com todos os líderes da mesma sub-região e terá lugar então na mediateca da nossa cidade do Lubango. Informar também a amada igreja que a juventude tem também previstas algumas atividades, dentre elas terão então, digamos, a visita à igreja filial da Casa Verde, onde os jovens devem fazer-se presente. Informar a igreja que o nosso pastor amado Nelito Mumbondeiro está ausente, está nessa altura a caminho do Rio Nene, onde poderá então ter a oportunidade de cultuar com os irmãos naquela congregação. Em termos de informações, é o que nós tínhamos. Passaríamos agora para um momento especial, que é da apresentação das nossas ilustres visitas, que nos brindam então com a sua amada presença nessa manhã de domingo. Vou já agora aqui mencionar e desejar as boas-vindas à família Kammer. Não sei se podem levantar-se, gostaríamos de saudar. Sejam bem-vindos e é um prazer muito grande ter-vos aqui. É uma alegria completa. E, entretanto, gostaria de chamar o nosso irmão Andreas para vir aqui em frente e poder, então, apresentar toda a delegação
que o acompanham. Bom dia. Nós estamos muito animados porque voltamos em casa. Nós vivemos aqui por 5 anos e para a nossa família foi um tempo muito especial. E agora voltei com membros da minha igreja local e o casal Müller, por favor, o casal Kraft, a família Wannenwetsch e também o amigo do nosso filho Matias, Tobias. Muito obrigado que nós podemos celebrar este culto convosco. É uma grande alegria. Muito obrigado. Bem que o pastor Abias avisou-me, disse é melhor chamar o irmão Andreas para apresentar, senão os nomes vão te tirar o sono. E é de facto isso. Não ia mesmo conseguir. E é um prazer muito grande ter-vos aqui, meus irmãos. Obrigado, muito obrigado. Eu gostaria também de desejar as boas-vindas a uma irmã que marcou e marca a nossa trajetória, sobretudo nós jovens. Enquanto jovens dessa igreja, nunca tivemos dificuldades de realizar os nossos piqueniques, porque enquanto ela teve nas vestes de diretora do Minarse, antigamente, dispensava sempre o seu autocarro para apoiar a juventude. E era tão confortável aquele autocarro. Tia Vitória, um prazer muito grande tê-la aqui. Levante-se, mãe. Obrigado e uma salva de palmas pela mamãe Vitória. Muito obrigado. É uma alegria muito grande tê-la aqui de volta, a tia Vitória, e dizer que é mesmo um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso meio. Obrigado, mãe. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Vamos também dar oportunidade aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, ou se calhar depois de muito tempo estão de volta a casa. Gostaríamos então de desejar as nossas boas-vindas. Temos visitas? As nossas irmãs, muito obrigado. Os nossos irmãos, muito obrigado. A igreja está visitada. Obrigado por terem vindo. E é um prazer muito grande ter-vos aqui no nosso meio. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Vamos nos colocar em pé e vamos então cantar uma música de saudação. Creio que não temos banda hoje. Sua presença... Estamos dizendo que essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. E por isso estamos dizendo que essa igreja ama você. Amém. Podemos tomar os nossos assentos, irmãos. Gostaríamos de passar para o último capítulo das nossas informações. Dizer aos irmãos que no dia 28 de junho teremos a oportunidade de testemunhar o casamento dos nossos irmãos, em que os noivos são Aguiar Fernando Cambande e Hilda Lara Nambalo. Não sei se já estão aqui conosco. A informação que nós recebemos é que eles estão na província do Cunene por conta de motivos profissionais, mas na semana que antecede, então, o seu casamento, estarão aqui presentes e a igreja poderá, então, conhecer os irmãos. Bem, prezados, da nossa parte, como secretaria da igreja, era tudo. Devolvo, então, a palavra ao nosso dirigente. Muito obrigado. Obrigado, secretaria. Estamos informados, amém? Vamos agora louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Eu quero te convidar a você preparar a tua oferta e vamos pedir aos nossos diáconos que possam nos auxiliar nesse processo de recolha de dízimos e das ofertas. E enquanto isso se processa, o coro vocal Deus Amoroso vai mais uma vez louvar ao Senhor.
Aleluia! Amém! Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar assim o diácono Laureano para poder vir e orar pelas ofertas, mas também lembrando-se dos nossos irmãos que se encontram doentes, bem como as famílias que estão enlutadas na nossa igreja. Vamos orar? Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. O que nos traz aqui é exatamente isso, Senhor. Te adorar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Continuamos a nos consagrar nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Somos pecadores, Santo Deus, e tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos apresentamos tal como estamos, ó Senhor, ó Deus, ó Pai, diante da tua presença, Senhor. Agora quero apresentar, Senhor, essas ofertas, ó Deus, ó Pai, alçadas, e queremos continuar a pedir que o Senhor continue a abençoar, Senhor, ó Deus, ó Pai, as famílias aqui representadas. Também queremos nos lembrar, Senhor, ó Deus, ó Pai, daqueles, Senhor, ó Deus, ó Pai, que neste momento, Senhor, não puderam estar aqui, porque talvez estão numa cama, no hospital, em casa, Senhor. Queremos pedir que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida deles. O Senhor é o Deus Rafá, o Deus que cura, Senhor, ó Deus, ó Pai, e acreditamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, que o seu poder vai se manifestar sobre a vida destes nossos irmãos, ó Deus, ó Pai. E para todos aqueles, Senhor, ó Deus, ó Pai, que perderam um ente querido, Senhor, ó Deus, ó Pai, queremos consagrar também em tuas santas e benditas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo do número 4, versículo do número 6. Filipenses capítulo do número 4, versículo do número 6. A palavra de Deus, ela diz: não estejeis inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Mas antes disso, eu quero te convidar a você ter um tempo de oração. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Quero te convidar a você ter um tempo de oração. Ore pela tua vida. Aleluia. Ore pela tua vida. Muitas são as situações que a nível de família, a nível pessoal, muitas das vezes enfrentamos. E esse texto nos encoraja a colocarmos diante de Deus as nossas preocupações, as nossas petições, as nossas necessidades, porque Ele é Deus do impossível. Aleluia. Quero te convidar a você tirar esse instante e ore ao Senhor, fale ao Senhor, deposite nele a tua confiança, peça a Ele misericórdia, peça a Ele favor, peça a Ele aquilo que você está precisando em nome de Jesus. Estamos em oração no nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche
de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, declare isso nessa manhã, irmão. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, levante as suas mãos, levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar, coração eu quero dar diante do teu altar, diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar nesta manhã. Mãos eu quero levar e em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Coração eu quero derramar diante do teu altar. Cante mais uma vez para que o Espírito de Deus encha a sua vida. Espírito, fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça e faça essa oração nesta manhã. Com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Faça as tuas águas fluir em minha mente. Faça o teu Espírito vir tomar de todas as situações que me perturbam, todas as aflições a ti entrego, todas as aflições. Faça novamente esta oração, faça novamente esta oração. Faça as tuas fluir em minha. Faça teu Espírito Vitor de todas as situações que me perturbam, todas as aflições a ti entrego. Clama pelo Pai nesta manhã. Pai, Pai, oh Pai, oh Jesus, oh Jesus. Santo Espírito, Espírito, Espírito,
as tuas águas fluírem em minha mente. Faça as tuas águas fluir em minha. Faça o teu Espírito tomar o controle. Espírito vir tomar de todas as situações que te perturbam. Ah, Senhor, todas as aflições, nos entregamos diante do teu altar, Senhor. Ah, nós entregamos a ti. Vamos clamar por Pai. Pai, atenda as nossas orações. Pai, receba as nossas aflições. Oh, Jesus, oh, Jesus, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus, aleluia. Podemos tomar os nossos assentos e eu quero passar a palavra ao pastor Alberto Alberto, que será o mensageiro do Senhor para nós no dia de hoje. Quero saudar a igreja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Um prazer estar uma vez mais diante dos irmãos para podermos meditar em torno da palavra do nosso Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Também uma satisfação muito grande ver o professor Andreas e também a irmã Astrid e o Matis. Eles foram nossos professores aqui no seminário, no Estel, tal como ele também disse, durante 5 anos. E tem sido, na verdade, um colaborador importante para a educação teológica em Angola e, de modo particular, no contexto do próprio Estel. Assim, ele é também o presidente de uma organização que apoia a missão, chamada Overseas Council Europa, e tem sido também um parceiro estratégico para a nossa ação enquanto Instituto de Formação de Obreiros. Então é de facto uma grande alegria tê-lo aqui. Foram eles também que nos receberam em sua terra quando fomos em missão de serviço já há alguns anos atrás. É de facto uma grande alegria tê-los aqui de volta. Queridos irmãos e irmãs, o tema que a direção da igreja propõe para esta manhã, a crença no Evangelho como a chave para a salvação. Repito, a crença no Evangelho como a chave para a salvação. E o texto bíblico proposto também encontra-se no Evangelho segundo São Marcos,
o capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e também o versículo 16. Eu vou ler esses 2 versículos, mas depois vou fazer questão de ler os versículos que vêm antes e também depois, porque ele foi retirado de um contexto e é importante nós compreendermos todo o escopo deste texto. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este é o texto. Entretanto, queria agora recuar para começarmos a leitura do versículo 9, e os irmãos vão perceber em que contexto realmente esta ordem foi emitida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9 ao versículo 14. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois, versículo 12, manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto o visto já ressuscitado. E depois então veio o versículo 15 e 16, como nós lemos, e eu vou ler o versículo 17, agora o versículo 20. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não creram, agora aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão ou pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, nós queremos consagrar este momento nas Tuas mãos. Queremos pedir que o Espírito Santo possa ser o intérprete destas verdades e também aquele que vai inculcar estas mesmas verdades em nossos corações, de tal maneira que nós possamos viver de modo digno da vocação a que nós fomos chamados, de tal maneira que nós possamos, ó Deus, assumir esta responsabilidade que nos foi dada, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu propósito. Assim queremos pedir que o Senhor possa falar para cada um de nós nesta hora, e nós fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a crença no Evangelho como a chave para a salvação. Eu queria começar fazendo referência àquilo que nós chamamos no seminário chamamos alguns postulados missiológicos, já que o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos atribui uma missão, é um texto que nos comissiona, que nos chama para cumprir uma determinada tarefa. E
pela graça de Deus, na altura em que o texto nos foi enviado, era exatamente a altura em que estávamos também a olhar para um artigo, um material, um livro, na verdade, de um colega nosso ali também no seminário, e ele pediu que nós fizéssemos o prefácio deste livro. E encontrei alguns elementos que eu penso que é muito importante nós termos em consideração, sobretudo enquanto olhamos para o texto que nós acabamos de ler. Ele estava a dizer que a Bíblia é a base de toda ação, pensamento e planejamento missionário. Ou seja, a missão que nos foi dada, ela tem como ponto de partida a Bíblia. Sem a Bíblia não há missão, sem a Bíblia nós não temos uma orientação clara acerca desta missão que nos foi legada. Ele também diz que o Antigo e o Novo Testamento demonstram a necessidade e a urgência da missão. Apresenta a natureza de Deus como um Deus profundamente missionário, o que se reflete na sua revelação que se tornou Escritura. Queridos irmãos, aqui nós podemos compreender que a missão não é uma comissão exclusiva do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento nós vamos compreender que o nosso Deus é um Deus que tem chamado um povo, Israel, para cumprir uma missão, para ser o recipiente destes valores do reino de Deus, mas, uma vez sendo recipiente destes valores, ser o agente de Deus para todas as outras nações. Assim, Deus não está só a olhar para Israel, Deus está a olhar para todo o mundo, para todas as nações, não só no contexto do Novo Testamento, mas também já a partir do Antigo Testamento. Podemos compreender, queridos irmãos, que o nosso Deus é um Deus missionário. Ele não é só alguém que comissiona, que nos envia, tal como nós lemos, mas Ele próprio se apresenta como sendo um Deus missionário. Depois continua. A ação missionária só é possível e significativa quando Deus fala, quando Deus se revela e nós o ouvimos, quando nós o compreendemos, quando nós o aceitamos e transmitimos as suas palavras com responsabilidade. O que nós queremos dizer, queridos irmãos, é que se por um lado Deus é quem comissiona e Ele próprio é o primeiro missionário, quando nós assumimos esta tarefa também de pregar o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é importante que nós estejamos em sintonia com este mesmo Deus. Nós não podemos transmitir uma mensagem que não é a mensagem que Deus transmite. Nós precisamos estar em sintonia com este Deus para ouvir aquilo que Ele está a falar para o mundo, de tal maneira que nós sejamos também seus cooperadores, para transmitirmos não uma outra verdade, mas aquela verdade que este mesmo Deus já está a transmitir. Só assim é que nós seremos fiéis testemunhas deste Deus que nos chama, deste Deus que nos convoca para cumprir esta missão. Um pouco mais além, a crença na revelação de Deus para a salvação da humanidade é o ponto de partida para a missão cristã. O evangelho que nós transmitimos, querida igreja, é um evangelho que tem como essência o próprio Deus. Nós, ao pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos crer nesta mesma palavra, nesta mesma revelação de Deus, e só assim é que nós vamos também ser capazes de transmitir fielmente esta mesma verdade. Queridos irmãos, não vale quando nós estamos a pregar uma verdade que nós mesmos não acreditamos. Não vale quando nós estamos a pregar uma mensagem que nós próprios não vivemos. Assim, há necessidade de nós encarnarmos primeiro este evangelho. E só assim é que nós seremos capazes de transmitir fielmente esta verdade que Deus nos tem dado.
a seguir, a missão bíblica tem a sua origem no ser mais íntimo do Deus triuno, é assim que ele diz, e no seu propósito para a salvação da humanidade. Jesus Cristo é o centro da atividade missionária de Deus. Nele, o Deus que envia torna-se o mensageiro, bem como o conteúdo da missão. Queridos irmãos, reparem que em Cristo Jesus, este Cristo que está a falar aos discípulos, tal como nós lemos no texto, nós temos o conteúdo do próprio Evangelho. Assim, Cristo é este mensageiro que Deus traz ao mundo para ser a sua própria imagem, para ser a encarnação desta mensagem que nós precisamos aceitar e nós também precisamos transmitir. Assim, nós não estamos a pregar, a igreja não deve pregar uma mensagem que coloca Cristo de parte. Não é possível, queridos irmãos e irmãs, transmitir um evangelho que não tem Cristo como seu conteúdo. Assim, Cristo e a sua mensagem são a essência do Evangelho. Na verdade, é o próprio Evangelho. E, finalmente, queridos irmãos, quando nós nos esforçamos, quando nós nos colocamos na mesma linha com Deus a pregar esta verdade, nós estamos, sim, a reproduzir, a replicar o seu ser, a sua essência e a transmitir efetivamente a sua verdade. Assim, queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que sim, a pregação do Evangelho, a transmissão desta verdade é urgente. E nós precisamos fazer desta mensagem o nosso estilo de vida. Cristo, queridos irmãos, ao concluir os evangelhos, ele está a trazer esta grande comissão, está a instar os discípulos no sentido de transmitirem este evangelho. Mas Cristo, queridos irmãos, querida igreja, nos faz compreender que esta verdade ela não deve estar confinada num determinado momento. Muitas vezes, quando nós estamos a interpretar o ID, nós pensamos imediatamente, talvez num momento, numa atividade como igreja nós vamos organizar e assim vamos ou convocar as pessoas para estar aqui ou sairmos para as ruas e pregar este evangelho. Mas Cristo nos faz compreender que este ID é, na verdade, um estilo de vida. Nos faz compreender que enquanto nós estamos a ir, enquanto nós caminhamos, no nosso viver de cada dia, nós precisamos desenvolver uma atitude que prega, que proclama o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, não é um ato pontual, mas é um estilo de vida, é um exercício constante. E a igreja, queridos irmãos de Cristo, ela estará alinhada com este Cristo, se compreender as coisas nesta perspectiva. Cristo faz compreender no Evangelho todo que é assim que se deve pregar o Evangelho, mostrando no seu viver de cada dia esta verdade de Deus. Assim, Cristo está a curar, Cristo está a sair de um lugar para o outro, Cristo está em interação com o mundo, Cristo está em interação com os seus discípulos, Cristo está em contato com os pobres, com os vulneráveis, Cristo está em contato com os homens poderosos do seu tempo, queridos irmãos, e Ele toma todos esses momentos para transmitir esta verdade de Deus. Assim, querida igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua jornada terrena, viu o mundo de uma perspectiva muito diferente das pessoas do seu tempo e certamente do nosso tempo também. Através da sua vida e ensino, ele foi a resposta perfeita para a humanidade perdida. Ele conhecia as reais expectativas do povo, os seus anseios mais profundos e interpretou-os de forma acertada,
respondendo assim o clamor da alma humana. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, é uma convocação do próprio Deus, no sentido de nos levantarmos e andarmos, sairmos da nossa zona de conforto e nos movermos em direção a um mundo real, para vermos o que não podemos ver à distância, sentirmos o que não podemos sentir à distância. Significa, a exemplo do próprio Cristo, o nosso Senhor, quebrar preconceitos e olhar todos os homens e mulheres de todos os lugares da terra, independentemente das diferenças étnicas, raciais, de classe social, de alinhamento político, etc., como o nosso próximo e alvo do amor de Deus. Ide por todo o mundo, queridos irmãos e irmãs, e pregai o Evangelho a toda criatura. Desperta-nos para a necessidade de levantarmos e andarmos e proclamarmos a boa nova que sara o corpo e a alma. Muitas vezes nós queremos reduzir este Evangelho, muitas vezes nós queremos transformar esta verdade apenas num discurso oral. Mas o Evangelho, queridos irmãos, é o poder de Deus para a transformação do homem todo e de todo o homem, daquele que crê. E como nós lemos no nosso texto, ele nos faz compreender que sim, nós que transmitimos precisamos acreditar. Mas ao acreditar, nos faz compreender que sinais irão se fazer acompanhar à medida que nós pregamos este Evangelho. Eu lamento e temo, queridos irmãos, porque muitas vezes, por conta daquilo que é a nossa própria experiência, nós estamos a reduzir o Evangelho de Cristo num mero discurso. Mas o Evangelho é o poder de Deus, queridos irmãos, e ele é acompanhado também por esses sinais. Paulo, quando está a falar às igrejas, ele diz que nós não viemos apenas com discursos, mas com demonstração de poder e sinais. O Evangelho precisa ser esta verdade de Deus também expressa por esses sinais, esses milagres, essas expressões de cura, essa transformação do homem e do homem todo. Queridos irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma reduzir o Evangelho. A medida do Evangelho não deve ser a nossa experiência. Ainda que nós não estejamos a experimentar estas expressões que o texto retrata, o Evangelho precisa ser isto mesmo. E assim ele vai ser sempre uma referência, assim ele vai ser sempre um ideal, assim ele vai ser sempre uma bandeira ou um farol onde nós podemos olhar e nós podemos sempre perseguir. Não podemos de maneira nenhuma reduzir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados em Cristo, só caminhando seremos capazes de encontrar homens e mulheres em busca de segurança e paz que só Jesus pode oferecer. Só caminhando poderemos nos deparar com pessoas em busca da verdadeira liberdade e dignidade que só em Deus se pode encontrar. Só caminhando é que poderemos ver o próximo em meio à sua miséria e desgraça, seus medos e vergonhas, sua ira e revolta, seu orgulho e arrogância, suas decepções e frustrações. Só caminhando, queridos irmãos, seremos capazes de encontrar outros humanos em busca de respostas que só Deus pode dar. Só caminhando seremos capazes de apresentar a Cristo o caminho e a verdade e a vida. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, significa envolvermos-nos de forma concreta num mundo em desespero, de formas a atraí-lo para Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16.
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ela é colocada no lugar apropriado, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Na verdade, é nós nos despertarmos para o facto de que nós somos, sim, o sal da terra e a luz do mundo. E se este sal não tiver sabor, para nada mais presta. Espero que nós não sejamos este sal que perdeu o seu sabor. Nós somos a luz do mundo e a luz deve estar no lugar para trazer claridade e não debaixo de uma mesa. Espero eu, queridos irmãos, esperamos nós, que não sejamos estas luzes colocadas debaixo de uma mesa e que não tem valor nenhum porque não projeta a sua luz para este mundo que vive, de facto, na escuridão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Queridos irmãos, é ter em conta a atitude de Cristo de compaixão pelos homens e mulheres do nosso tempo, em meio aos seus dilemas. Deve desenvolver em nós uma percepção capaz de captar a aspiração mais profunda da alma humana. Interpretar a real condição de uma humanidade sem Deus, que sem perceber corre a toda velocidade em direção a um precipício fatal. Que na sua loucura usa o melhor do seu saber para cavar a sua própria sepultura. Mateus 9,36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Eram palavras que expressavam a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, nós precisamos de facto compreender a real dimensão deste ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Isto nos faz compreender, querida igreja, de que nós não temos, como já dissemos, possibilidade de reduzir este Evangelho, mas nós também não temos como reduzir a dimensão, a projeção deste mesmo Evangelho para toda a criatura. Assim, o Evangelho de Cristo não faz discriminação, o Evangelho de Cristo não distingue as pessoas. Ele é, de facto, um Evangelho inclusivo. Hoje é um pouco complicado falar de Evangelho inclusivo, porque existem algumas interpretações que também adotaram o mesmo conceito, Evangelho inclusivo, para dizer que todas as coisas cabem, para dizer que não há espaço para nós fazermos uma censura do comportamento humano. Mas quando estamos a falar de Evangelho inclusivo, nós não estamos a dizer isso, queridos irmãos. Nós estamos a dizer que sim, o Evangelho ele é abrangente para todas as pessoas. Mas é um Evangelho, queridos irmãos, que apela estas pessoas à transformação. Quem crer, aquele que crê, é batizado e é salvo. Queridos irmãos, é necessário que este Evangelho provoque transformação destas pessoas. Não é possível nos encontrarmos com Cristo e sairmos da mesma maneira em que nós chegamos. Não é possível. Quando Cristo entra em nossa vida, quando nós nos deparamos com esta verdade evangélica, queridos irmãos, há uma transformação na nossa vida. Mas nós tememos, nós nos preocupamos, porque, queridos irmãos, muitas vezes o evangelho que nós estamos a pregar é um evangelho reduzido. Nós já não falamos como o próprio Cristo diz,
quando se dirigiu àquela mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Nós perdemos de vista aquilo que Cristo está a dizer. Simplesmente dizemos: eu também não te condeno e vai. O Evangelho hoje se tornou isso mesmo. Uma mensagem que não condena, uma mensagem que simplesmente diz vai. Uma mensagem que perdeu de vista que o próprio Cristo disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Queridos irmãos, nós precisamos viver esta verdade. Perceber que neste encontro com Cristo, nós somos convocados e somos desafiados e até movidos pelo próprio Espírito Santo a viver uma vida diferente, uma novidade de vida. Vamos e já não pecamos mais. Mas eu tenho medo, porque parece que estamos a pregar um evangelho que já não desafia o homem à transformação. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas que permanecem na sua zona de conforto, pessoas que continuam a viver da mesma maneira. E com certeza, queridos irmãos, não vamos esperar que uma igreja assim produza impacto no contexto em que ela está inserida. Não vamos esperar que o nosso mundo seja transformado se o evangelho que nós temos para transmitir é só isso. Eu também não te condeno. Vai. Nós precisamos dizer ao mundo: nós, Deus, Cristo, não os condena, mas Ele diz para ir e não pecar mais. Assim, queridos irmãos, são essas palavras que nós queríamos trazer para a igreja, e particularmente neste contexto em que nós nos encontramos hoje. E não temos como, queridos irmãos, sair de um púlpito sem olhar para a nossa realidade, sem falar daquilo que são os dramas que nós estamos a viver. Não temos como sair de um púlpito sem falar destas guerras que estão a abalar as nações no nosso tempo. Não podemos sair deste púlpito sem falarmos, queridos irmãos, destas crises que nós estamos a viver aqui mesmo no nosso contexto. Crise social, crise moral, crise econômica, crise política. Não temos como não falar destas coisas. Não podemos sair deste púlpito, queridos irmãos, se não falarmos desta aflição das pessoas, da juventude que não tem esperança, da juventude que vê as suas oportunidades sendo roubadas. Nós não temos como sair deste púlpito, queridos irmãos, sem lamentar o facto de que vivemos, de facto, num país abençoado por um Deus tremendo, por um Deus gracioso. Mas somos um povo miserável, somos um povo pobre, porque não sabemos gerir aquilo que Deus nos deu, porque somos egoístas, porque pensamos só em nós, porque não nos preocupamos com a aflição do outro, a aflição do próximo. Não podemos sair deste púlpito, queridos irmãos, sem meditar até naquela verdade do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É o meu parente? É o meu irmão? É o meu vizinho? É o meu conterrâneo? Não. O meu próximo, Cristo nos faz compreender que é aquele para quem nós exercemos misericórdia. Queridos irmãos, não temos como sair deste púlpito sem chamar a atenção para aquilo que está a acontecer na nossa nação. Deus nos tem abençoado e entendo que nos tem dado oportunidades para fazer alguma coisa diferente. Nós não estamos a pregar o paraíso aqui, mas acreditamos que sim, é possível ter dignidade mesmo antes de chegarmos lá. E a igreja tem essa responsabilidade. Assim, pregar o evangelho, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, queridos irmãos, é na verdade entender que o evangelho é tudo isso. Não é só esse discurso, não é só essa mensagem que apela para a vida depois da morte, mas o evangelho é tudo isso. Ele vai desafiar, confrontar os sistemas, ele vai desafiar e confrontar os valores do nosso tempo, ele vai desafiar e confrontar os nossos comportamentos, mesmo no contexto da igreja.
O Evangelho é tudo isso. Ele vai mexer com as estruturas sociais, econômicas. O Evangelho vai também chamar a atenção àqueles que estão investidos de responsabilidade. Queridos irmãos, este é o Evangelho de Cristo e ele é para todas as pessoas. Assim, se queremos estar em alinhamento com este Deus, com este Cristo e com esta mensagem, nós não temos como reduzir esta verdade. Nós precisamos pregar com coragem este Evangelho, mas mais do que isso, nós precisamos viver este Evangelho. Gente, nós precisamos viver este Evangelho. Eu não sei se são poucas as pessoas que estão a sentir e a entender a urgência deste momento. Eu não sei se a igreja está mesmo a compreender a urgência desta verdade. Nós não temos tempo a perder. Vamos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. No serviço onde nós estamos, em qualquer lugar, em nossas casas. Nós precisamos pregar este Evangelho. E só assim é que nós vamos experimentar essa transformação que o próprio Deus pode trazer e quer trazer. Assim, queridos irmãos, são essas verdades que nós queríamos partilhar convosco esta manhã. E é este apelo que nós queríamos fazer a cada um de nós. Esperamos que o Espírito de Deus continue a nos provocar, a nos desafiar. E para alguém que está aqui e tem vivido a vida de qualquer maneira, percebo eu que Deus está a dar várias oportunidades para mudar essa perspectiva e esta conduta. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez e nunca tiveram a oportunidade de ouvir esta verdade, entendo e percebo que Deus dá sempre uma oportunidade para nós ouvirmos a sua verdade e fazer de Cristo o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele que é o caminho à verdade e à vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que a sua palavra possa, de facto, produzir a transformação necessária para a glória do seu nome. Vamos orar, queridos irmãos. Pai, nós queremos consagrar nossas vidas uma vez mais a Ti e à Tua Igreja de modo geral. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias para que nós possamos ensina-nos a ter, Pai, esses corações sábios e a contar os nossos dias. Senhor, ensina-nos a viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Oramos para que o Espírito Santo possa traduzir as Tuas verdades para nós. Oramos, ó Deus eterno, para que nós não sejamos mais essas pessoas levadas de um lado para o outro por ventos de doutrinas e outras teorias e ensinos dos homens. Queremos nos apegar à Tua verdade com coragem. Queremos pregar o Evangelho que, de facto, transforma o mundo, transforma as pessoas. Venha, ó Deus, trazer, sim, este novo Pentecostes no nosso meio. Venha trazer o dia da reforma, o dia do reavivamento, o dia do despertamento. Abra os nossos olhos para ver aquilo que nós não estamos a ser capazes de ver, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que nós não estamos a saber ouvir. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar à Tua disposição e dizer que sim, queremos cumprir esta missão que é urgente. Um mundo assustado que reclama ao Pai pela manifestação de uma igreja corajosa. Assim esteja com cada um de nós, ó Pai, e venha mover os nossos corações. Ensina-nos a compreender este Evangelho na sua totalidade. Que é o Teu poder, ó Deus, acompanhado com todas as expressões que vêm do Teu trono, ó Deus. Nós oramos, ó Deus da glória, para que possas trazer transformação no nosso meio. Este é o nosso pedido, é a nossa súplica, esta é a nossa oração. Toda a honra e glória a Ti sejam dados. Nos merecimentos do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós fazemos esta oração e assim nós esperamos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos juntos louvar ao Senhor com o hino de número 275, nos cânticos de alegria, o Evangelho. Hino de número 275, nos cânticos de alegria, o Evangelho.
hino cantor cristão, é o hino de número 188. Assim, se temos o inário no nosso smartphone, podemos usar hino de número 188 no cantor cristão e 275 no cântico de alegria, o Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir. Boas novas tão alegres, novas não. Elas são para quem ouvir, elas são para quem. Assim Deus nos amou, assim Deus nos. Sim a cada pecador, sim a cada que nos deu seu Filho amado, que nos deu seu para sofrer a nossa dor. A nossa dor. Santa paz e perdão, são as novas lá dos céus. Lá dos santa paz e perdão. E perdão. É bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber, todos que fartura há para todos, sim, para quem com fé comer. Com fé da vida o pão eu sou, vida, satisfeito ficarás, satisfeito. Teus pecados e tua alma, teus pecados, lavarei e pastarás. Lavarei e pastarás. Santa paz e perdão. Paz e perdão. São as novas lá dos céus. Santa paz e perdão. É bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho. Ora vem nos avisar. Ora vem do perigo grande e grave. Perigo grande. Para quem se descuidar. Para quem se... Salvai-vos desde já. Salvai-vos desde... Não vos demoreis então. Não vireis os vossos olhos. Oh, fugir da perdição. Oh, fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão. É bendito o nosso Deus. Bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho. Nova. Jubiloso sono é. Jubiloso sono. Pois o amor de Jesus Cristo. Amor de Jesus. Dá perdão mediante a fé. Perdão mediante a fé. As novas se vos dão. Novas que já veio o Salvador, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador, perdoa o pecado. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Novas lá dos céus. Santa paz e perdão. É bendito o nosso Deus. Bendito o nosso Deus. Vamos receber a bênção final do reverendo Abias.
Obrigado. Eu creio que todos fomos desafiados. Enquanto o pastor Alberto falava, eu fiquei pensando, vai e não peques mais. O que é que eu devo abandonar de facto? Quais são os pecados que ainda me assediam a cada dia? Eu espero que esta reflexão te leve a uma mudança e transformação. Oremos. Pai bendito, estamos diante do trono da Tua graça para te agradecer pela Tua palavra que nos desperta, esta palavra que nos exorta, esta palavra que nos desafia a uma transformação, a uma vida nova e com propósito novo de te honrar, de te engrandecer e de te glorificar. Queremos, ó Pai, que saindo daqui, não tentemos nos avaliar à luz daquilo que os homens pensam de nós, mas à luz daquilo que o Senhor Deus, omnipresente e omnipotente, o Senhor Deus, Criador e Salvador nosso, vê em nós. Que nos possamos, ó Pai, olhar na Tua perspectiva e, como cantamos, fugir da perdição, nos escudarmos em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por este desafio. Nos dá força e coragem para aceitá-lo e então enveredarmos por uma transformação verdadeira, como novas criaturas, viver para a Tua honra e para a Tua glória. Saindo daqui agora, ó Pai, queremos implorar a Tua graça, para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Todo-Poderoso e as eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, aqui e agora e para todo sempre. Amém. Prezados irmãos, chegamos ao fim do nosso culto. Queremos tomar uma nota de que todos os jovens presentes neste culto são convocados a permanecerem no templo para um encontro breve com a direção do departamento. Assim, jovens, já não vamos sair, vamos permanecer para um encontro breve com a coordenação, a liderança do departamento. Amém, jovens? Amém, jovens? Amém. Louvado seja Deus. Andemos com a paz, queridos irmãos, continuação de um domingo abençoado e uma semana laboral abençoada. Que Deus nos abençoe. Amém? Vou pedir ao pastor Alberto que esteja à porta à minha direita, o pastor Faria que esteja à porta ao fundo e eu voltar à porta à esquerda para então despedir a amada congregação. Que Deus nos abençoe e guarde e continuação de um bom domingo. Amém?